Oi gente, tudo bem? Vamos bater um papinho hoje. Eu convidei vocês no meu vídeo de resenha da Inoar Divine Curls a mandarem perguntas pra mim. Lá no Instagram, no Facebook, na página. E eu recebi algumas perguntas e vim hoje responder pra vocês. Vamos iniciar então pelo Instagram. @Renato Pinheiro Souza. Você usa química? Qual? Ficou em transição por quanto tempo? Então, Renato, eu não uso química, já tem um tempinho já que eu larguei a química. Eu iniciei a transição em 2011 e fiquei mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos, não sei ao certo assim o tempo certinho, mas eu fui cortando meu cabelo durante 3 em 3 meses, eu cortava e ia tirando o excesso da parte relaxada do meu cabelo. Então hoje o que eu tenho no meu cabelo é apenas tinta, relaxamento no meu cabelo não tem, ele é natural nessa parte aí. @Creuza Medeiros, ela fez várias perguntas. A técnica low pool faz diferença para quem está em transição ou somente depois que passamos da transição seria o ideal começá-la? Então, a primeira vez que eu conheci a técnica no pool, na verdade, nem foi low pool, foi em 2012 e se eu não me engano foi lá por volta de fevereiro também, já tinha quase 1 ano de transição. Aí eu fiz um corte, quando eu fui realmente adquirir esse produto, na verdade eu conheci o DivaCurl, eu adquiri ele por volta assim, de março, abril. E eu tinha feito um corte no meu cabelo na época, justamente nesse meado de abril. Quando eu usei a primeira vez, eu achei um pouquinho estranho, porque no seu cabelo assim, ele realmente acha um pouquinho estranho aquele produto. Mas na segunda vez eu fiquei louca, o quanto que o cabelo realmente respondeu. O cabelo já começou a fazer aquele cachinho até mesmo nas pontinhas que não tinha química. Aliás, mentira, que tinha química, né? Aquelas pontinhas esticadas começaram assim a transformar um pouquinho. Não que a técnica no pool ou low pool contenha química, muito pelo contrário, ela é mais leve, somente para poder tratar melhor do seu cabelo. Então, pra mim, eu acho que com química ou sem química, a técnica dá super certo. Desde que eu conheci shampoos sem sulfato, eu tenho usado muito pouco shampoo com sulfato. Eu comecei a fazer aquele teste com a Salon Line, o shampoo bomba, e confesso que eu até achei ruim um pouquinho, porque como ele tem sulfato, ele faz espuma à vida, e retirar espuma do cabelo, ainda mais um cabelão cheio desse aqui, é muito chato hoje, é muito chato. Eu já tinha quase 5 anos sem usar shampoo com sulfato assim frequentemente, então pra mim essa parte foi um pouquinho chata. Então eu acho que ou cabelo natural ou cabelo com química, eu acho que dá super certo. Pra mim, principalmente o shampoo, eu acho que foi o que fez mais resultado em mim, pra falar a verdade. Continuando com a Creuza, ela pergunta o seguinte: quanto tempo ficou a transição? Já acabei de falar isso na primeira pergunta, então foi quase 2 anos. O canal é seu meio de trabalho ou você tem outra profissão? Eu tenho outra profissão, eu sou professora, eu sou formada em matemática, eu tenho mestrado na área, eu também sou formada em computação, eu trabalho em faculdade, na verdade. Então o canal realmente não é o meu meio de trabalho. Eu tenho aqui praticamente como hobby, apesar de que hoje eu monetizo os meus vídeos, mas não recebi nenhum centavo do YouTube. Aqui realmente eu faço porque eu gosto de compartilhar com vocês os meus conhecimentos e eu sei que algum dia eu vou receber alguma coisinha, mas meu canal é muito pequeno, então eu não poderia nesse momento falar assim, eu vou largar o meu trabalho e vou ver de YouTube. Meu canal teria que estar bem maior para poder fazer isso, tá? Então realmente pra mim o YouTube ele não é o meu ganha-pão de forma alguma, é somente o meu trabalho como professora mesmo. Ela ainda pergunta: como foi passar pela transição em relação à sua aparência profissional? Então, a minha transição basicamente eu não estava trabalhando em um local fixo. Eu vim para Belo Horizonte fazer mestrado e nessa época eu apenas estudava e era bolsista pelo mestrado. Então eu fiquei em transição durante aquele período, né? Me incomodava muito, para falar a verdade, aquela raiz crescendo, gritando aqui horrores. Mas eu falei, vou ligar o botãozinho lá que eu não tô ligando muita coisa, vou continuar cuidando e vou continuar acreditando realmente que vai dar certo. Ela que foi fácil, não. As fotos que eu vejo daquela época, às vezes assim, eu fico um pouco receosa de olhar, porque tava bem complicado. Mas não foi uma transição difícil pra mim nesse ponto, não. Muitas vezes eu usava rabo no cabelo, então essa parte da raiz, ela dava uma esticada, e isso aí conseguia conter bastante. Às vezes fazia escova também, mas não era com frequência. Mas deu poder passar de boa, porque realmente eu não estava em um emprego fixo, na verdade. Eu era mestranda e tinha aulas particulares em algumas casas. Era isso que eu fazia na época. Vamos agora então para as perguntas do Facebook. A Flávia Bernardino pergunta:
Na sua opinião, você acha que de fato vale a pena seguir as técnicas no Willow Poo? Por quê? Beijo, seu cabelo é maravilhoso. Muito obrigada, Flávia. Eu acho que vale sim. Eu comecei a seguir a técnica lá após 2012, como eu já disse, e pra mim assim mudou bastante, principalmente com relação ao shampoo. Eu acho que pra mim ficou muito, o meu cabelo assim, ele é muito ressecado, eu sempre digo pra vocês, e eu tento assim de tudo quanto é forma conter esse ressecamento, principalmente nessa parte da frente que pra mim é a mais gritante do meu cabelo, e eu contenho com óleo, com gel, com geralmente inicio minha hidratação por cima para poder ficar mais tempo o creme aqui. Mas eu acho que o No Willow Poo pra mim foi fundamental também com relação ao shampoo, porque o shampoo, ele com sulfato, eu sinto que ele resseca muito o cabelo. E é tão difícil para tirar, porque eu falei também isso, e não vou ficar me prolongando com isso não. Mas eu acho que vale a pena assim, investir nesses produtos. E hoje, felizmente, os produtos são mais acessíveis, você consegue encontrar produtos liberados com mais facilidade. São poucos ainda? São, mas hoje você não precisa mais ficar lendo todos os rótulos certinho. Hoje você tem lá escrito assim, produtos sem petrolato, sem sulfato, sem parabeno, sem não sei o que. Então fica muito mais fácil para você localizar esses produtinhos. Então eu acho que está mais fácil e acho que vale a pena também investir no Willow Poo. Silene Oliveira pergunta: gostaria muito de saber qual é o tipo do seu cabelo, pois ele é muito lindo, simplesmente impecável. Muito obrigada, Silene. O meu cabelo eu considero como tipo 3C e também 3B. Ele é um cacho que ele é bem fechadinho em algumas partes aqui, como eu sempre mostro pra vocês. Mas aqui embaixo, meu cabelo, ele tem um cacho bem mais aberto. Vocês podem ver aqui pela própria, aqui pegando o meu ombro, que ele é mais aberto do que os cachos aqui em cima. Então pra mim, ele tem um formato realmente 3B aqui embaixo e 3C aqui em cima. E ele pegou, você deu um pouquinho de 4 lá com essa parte aqui que não define quase nada. Eu fico aqui forçando um pouquinho o dedo liso nesse meizinho aqui, que é um meizinho que ele é estranho. Eu acho que não é só em mim não, é estranho em mais pessoas, pra poder ficar mais definido. Eu gosto de definição, eu adoro definição. Já falei isso várias vezes e assim, o volume pra mim ele perde quando o assunto em mim é definição. Eu adoro o meu cabelo realmente aqui com essas molinhas da forma que está. Eu às vezes fico me namorando no espelho, mas tá bom, parou de narcisismo, né? Loucura isso. Vamos para a próxima pergunta. Lúcia Helena Oliveira, um pouquinho grande. Com relação à cor do seu cabelo, assisti o vídeo e vi que a maneira que você pinta é bem parecida com a técnica ombre que a L'Oréal fabricou em uma das tintas, que inclusive vem com pente para que a pessoa coloque a tinta nesse pente e vá pintando o cabelo com esse pente através da técnica que fique ombre no cabelo. Você já viu essa tinta da L'Oréal? Beijos. Eu já vi sim, já vi as propagandas, eu nunca vi nenhum vídeo no YouTube de alguma blogueira utilizando esse produto da L'Oréal. Eu achei muito bacana, até a foto que tem na capa era de uma negra linda, com cabelo num tom de mel que era maravilhoso. E assim, eu nem pensei em usar, para falar a verdade, esse produto, porque como o meu cabelo já contém tinta, para poder clarear essas pontinhas aqui, uma tinta não clareia uma outra tinta, no máximo ela pode escurecer, agora clarear, ela não clareia. Então essas pontinhas aqui, como eu queria elas mais claras, e aqui já tinha produto, a única forma realmente de clarear essas pontinhas era com descolorante. Então foi principalmente que eu não pensei em utilizar essa tinta para poder fazer no meu cabelo. Se fosse um cabelo virgem, beleza, daria certo. Agora como já tinha um produto aqui, não iria funcionar em mim, tá bom? Beijo. Priscila Andrade pergunta: como você conseguiu lidar com a raiz alta na transição? Priscila, não foi fácil não. Eu acho que pra mim 3 coisas ajudaram bastante. Primeira coisa, o corte. Por que o corte? Eu sempre fazia um corte no meu cabelo na época, e hoje ainda, em camadas. E o corte, ele fazia com que as partes aqui, que estavam mais lisas, com tamanhos diferentes, ganhasse um pouquinho mais de volume aqui, para poder igualar um pouquinho mais com o volume que eu tinha na raiz. Estava mais cheia, na verdade. O difusor também me ajudou bastante. Muitas vezes eu pegava o cabelo e colocava aqui, encaixava na bandeja e vinha apertando. Aí eu fazia isso aqui também ficar um pouquinho mais harmônico com a raiz. E a terceira coisa que eu não abro mão de forma alguma é o gel. Pra mim o gel realmente ele segura tanto a parte aqui da raiz quanto os cachinhos também. E como o cabelo nessa fase realmente ele não tá pegando muito cacho,
ele precisa de um creme que é mais consistente e de um gel também que é mais consistente. Então, quando eu conheci o Ecogel na época, que eu sou louca pelo Ecogel, pra mim é coraçãozinho pra ele, eu vi como realmente isso aqui fez diferença. Na transição eu não tinha o Ecogel, eu conheci o Ecogel um pouquinho depois, mas naquela época eu já usava o Capicilin, redutor de volume, que eu também sempre usei e adoro esse gelzinho líquido. Ele é assim, fantástico. Ele não é tão consistente, aliás, ele é bem molinho pra falar a verdade, mas ele ajudava bastante com o difusor e com o creme mais grossinho a conter um pouquinho mais os cachinhos aqui e abaixar um pouquinho mais a raiz. A Priscila Andrade ainda pergunta: e o que você acha que mais te deu força para continuar e não desistir? Manda beijo pra mim. Beijo, Pri. Pra não desistir, realmente o que me deu mais força foi me inspirar em outras pessoas. Eu conheci na época um site de transição, e na época acho que nem tinha de transição não, mas tinha lá assim, algumas fotos, alguns álbuns do Picasa de pessoas que largaram a química e foi deixando o cabelo crescer e foi tirando foto. E cada foto que eu olhava e via o cabelo lá naquela fase, às vezes com progressiva, às vezes com relaxamento, e via o antes e depois, do passo a passo, assim, tipo mês a mês, a pessoa tirando foto. E eu olhava para aquela foto e via o antes e depois e eu ficava louca. Então eu achei algumas fotos realmente de cabelos que eram parecidos com o meu, da forma que eu comprava a minha raiz. Eu falei, gente, eu acho que esse cabelo aqui é o tipo do meu. Eu acho que vai ficar mais ou menos assim. E eu vi aquelas fotos e vi algumas pessoas realmente que passaram por essa fase, que não foi fácil, mas depois estava assim, com o resultado tão bonito. E eu pensei, falei, não, eu vou continuar, não vou desistir não. Então, toda vez que eu me sentia assim, um pouco mais fraca com relação a tentar mesmo a fazer um relaxamento, eu ia lá, procurava alguma coisa na internet, procurava algum produto, algum tratamento, algo para deixar o cabelo mais bonito, e olhava para as fotos. Ia lá, tinha um álbum realmente que eu não me lembro mais qual que era. Eu lembro que eu mostrei pra minha mãe, e eu falei assim, mãe, olha só pra esse cabelo aqui, olha como é que foi ficando. E foi mostrando pra ela assim, o passo a passo da pessoa. E o cabelo ficou assim, um sonho de consumo de cabelo. Ficou uma coisa maravilhosa. E era um cabelo que era mais ou menos parecido com o meu. Acho que um café era um pouco mais aberto, pra falar a verdade. Mas ficou lindo demais. Então eu olhava para aquelas fotos assim, e aquilo realmente que me inspirava, que me dava força para poder me cuidar mais, para poder me enxergar e tentar ter uma visão além do alcance, para poder imaginar como que meu cabelo poderia realmente ficar. Mas não foi fácil não. Eu até cheguei a ficar um pouquinho tentada, para falar a verdade, em fazer uma química lá no Beleza Natural. Eu conheci na época, pesquisando na internet, o salão do Rio de Janeiro. Aqui em BH ainda não tinha salão, na verdade. Aí eu pensei comigo em ir até o Rio. Eu falei, gente, mas eu vou deslocar de BH pro Rio para poder fazer essa química, que não vai ser legal, porque eu teria que estar lá. Por exemplo, se ia pro Caravana, pelo que eu pesquisei, não me lembro mais, ia pro Caravana, sair daqui no sexta-feira à noite, chegava lá no sábado, e eles iriam atender uma quantidade grande de pessoas naquele dia, fazer relaxamento. Aí depois de 3 meses teria que voltar lá. Eu falei, gente, mas é muito trabalho, meu Deus, se eu não tô querendo ter trabalho aqui, por que eu vou me deslocar para o Rio de Janeiro para poder ter trabalho lá? Eu vou fazer mesmo isso? Não, aí eu tô doida desse tanto, não. Aí eu vi meu cabelo realmente crescendo, e da forma que eu fui comparando o meu cabelo com as fotos que eu via, eu falei, não, realmente eu acho que o meu cabelo não tem necessidade de fazer esse procedimento de relaxamento. Então eu larguei de mão essa ideia. Eu lembro que eu comprei os produtos, eu comprei os produtos, realmente até fiz exemplo pra vocês em alguns vídeos antigos meus, mas eu descartei totalmente a hipótese de relaxar meu cabelo naquele momento, e depois também meu cabelo não viu mais química de transformação de forma alguma, a não ser a cor do meu cabelo, mais nada. Então é isso, gente, esse é o vídeo de hoje, é um vídeo bate-papo legal. Eu quero saber de vocês se vocês querem ver mais vídeos desse tipo de perguntas e respostas. Eu acho que é bacana pra gente poder interagir, vocês conhecerem um pouquinho mais de mim. Tem gente que pergunta algumas coisas pessoais. Eu não sei se eu quero assim estender um pouco demais o meu mundinho aqui, né? Mas eu aos poucos eu vou me soltando um pouquinho mais com vocês. Comenta aqui abaixo, por favor. Não se esqueça de se inscrever também, deixar um like realmente se você gostou desse vídeo, tá bom? Um beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo.